Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Letícia Bastos e hoje nós falaremos um pouquinho sobre a discursiva para o concurso do Banco do Brasil. Todos os dias eu costumo receber algumas dúvidas bastante frequentes no meu Instagram de alunos que querem fazer essa prova, né? Então, baseado nessas dúvidas, eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, para que a gente converse um pouquinho, tanto sobre a estrutura da redação, como eu aproveito para sanar também essas dúvidas que pode ser a sua. Então, vamos lá. Eu começo com como fazer uma boa redação para o Banco do Brasil. A primeira coisa que eu sempre falo para o aluno é: se você vai fazer uma prova de concurso público, a primeira coisa que você faz em relação à redação é você saber qual que é o tipo de redação que vai ser cobrado ali na hora da sua prova. Por quê? Porque hoje, quando nós vamos fazer alguma prova, né, as bancas têm alguns estilos de cobrar redação. A gente pode ter redações técnicas sendo cobrados em prova. Nós temos ali a possibilidade de ser cobrado uma redação, por exemplo, expositiva, e nós temos a possibilidade de ser ali cobrado uma redação argumentativa. Então, para cada um desses textos, por exemplo, nós temos uma abordagem diferente. Na prova do Banco do Brasil, nós teremos uma redação discursiva, né, argumentativa. Então, você precisa conhecer o estilo dessa redação, conhecer o estilo dessa tipologia para conseguir ir bem na sua redação. Então, a partir daí, nós vamos começar a conversar sobre a redação da Sesgran-Rio do Banco do Brasil. Tudo bem? Então vamos lá. As dúvidas que eu sempre recebo no meu Instagram é: professora, precisa de título? A redação é igual ao do Enem? É obrigatório apresentar repertório? É obrigatório colocar uma solução na conclusão? Então, baseado nisso, nós conversaremos para que, né, eu tire essas dúvidas de vocês, e aí a gente vai construindo mais ou menos aqui um texto. Tudo bem? Ou seja, eu tirando essas dúvidas de vocês. Por que eu sempre recebo essas dúvidas? A maioria dos alunos que prestam, né, concurso ali para o Banco do Brasil, tem muitos alunos que estão saindo, às vezes, do ensino médio, ou que saíram há pouco tempo do ensino médio e que estão indo fazer uma prova, por exemplo, a prova para o concurso do Banco do Brasil. E aí, acostuma ali confundir com o estilo do Enem, até mesmo porque o estilo do Enem também é uma dissertação argumentativa, por isso que normalmente surge, né, essa dúvida. Mas vamos lá, vamos começar por partes. Letícia, eu preciso colocar um título na minha prova? Veja bem, nós só colocamos títulos em redação, em concursos públicos, quando a banca te solicita. Essa solicitação, ou ela é feita no edital, ou ela é feita no dia da proposta. Na prova de 2020, né, que nós tivemos do Banco do 2021, que nós tivemos do Banco do Brasil, a Sesgran-Rio não pediu título. Inclusive, não é uma característica da banca pedir título em prova de concurso. Claro que pode ser que hoje, né, neste novo concurso do Banco do Brasil, a banca venha solicitando? Pode ser que sim, mas também pode ser que a banca mantenha as suas características, que é o que eu acredito, e que ela não peça título. Se você precisar colocar, onde vai estar escrito isso? No edital não tinha nada, tá? No edital não tem nada falando sobre título. Então, se por um acaso a banca pedir, essa informação vai estar disponível lá no dia da sua prova, na proposta. Tudo bem? Tranquilo? Então, em regra, nós não colocamos títulos em prova. Já fica aí a primeira dica e a pergunta que eu sempre recebo no meu Instagram. Tudo bem? Outra dúvida que eu sempre recebo: professora, a redação, ela é igual à do Enem? E aí sim, ela é parecida com a redação do Enem. Por quê? Eu comecei meu vídeo dizendo para você que a redação para o concurso do Banco do Brasil é uma dissertação argumentativa. A mesma tipologia que é cobrada no Enem, que também é uma dissertação argumentativa. Então, se as tipologias são as mesmas, é claro que elas são parecidas. Só que o Enem, ele tem uma característica só dele de cobrar redação, tá? Ele tem ali alguns elementos que foi construído apenas para a prova do Enem, como, por exemplo, a conclusão, que eu já adianto que é um pouco diferente do que a gente tem em relação ao concurso do Banco do Brasil. Tudo bem? Então, é parecida com a do Enem? Sim, é parecida. Então, nós temos uma dissertação argumentativa
O que é uma dissertação argumentativa? O que isso traz pra gente diferente? Uma dissertação argumentativa, lembra, é aquela que vai pedir de você, que vai exigir de você a sua opinião. Que, quando nós trazemos para uma nomenclatura, digamos assim, nós chamamos de tese. Então, olha só, Letícia, o que é a tese? A tese nada mais, nada menos é do que a sua opinião sobre um tema. Então, por exemplo, se eu falo para você que nós temos, sei lá, globalização, né? Poluição. Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, a sua opinião sobre esses temas, por exemplo, a gente vai dizer que é a tese, tá bom? Então, quando nós temos uma dissertação argumentativa, essa tese, essa sua opinião, ela deve começar já na introdução. Então, na introdução, você apresenta o tema e você também fala ali qual que é a sua tese, e nos parágrafos subsequentes, que nós chamamos de desenvolvimento, em que você deve pelo menos colocar 2, tá? Pelo menos ali no mínimo de 2 a 3. Então, a minha dica, inclusive, é, se você tem muita dificuldade em redação, não façam 3 parágrafos de desenvolvimento, faça apenas 2 parágrafos de desenvolvimento, porque isso facilita, tá? Te dá mais espaço para desenvolver o seu texto e também permite que você desenvolva mais ali o parágrafo, né, de desenvolvimento, que você traga mais informações para esse seu parágrafo. E o que é o parágrafo de desenvolvimento? O parágrafo de desenvolvimento é onde você vem trazendo informações necessárias para o quê? Para comprovar a sua tese. Então, você vai expandir a sua tese comprovando aquela ideia. Como é que eu comprovo, Letícia, uma ideia? Como é que eu comprovo a minha tese? Simples, você comprova a sua tese por meio de dados estatísticos, por meio de uma pesquisa, apresentando isso, né, na sua redação. Por meio de um discurso de autoridade, fazendo ali, apresentando pontos positivos, né, trabalhando com exemplificação. Então, todos esses elementos são maneiras que nós temos no texto de trazer ali a comprovação do que foi dito. Tranquilo? Então, resumindo aqui a redação, seria basicamente isso. Além disso, é obrigatório apresentar repertório. O que é o repertório? O repertório é o que eu acabei de dizer para você, que ele é a comprovação, ele é a validação do seu argumento. Se nós temos uma dissertação argumentativa e a redação argumentativa se diferencia da expositiva justamente pela apresentação de um argumento que comprove a minha tese, então este repertório, ele é obrigatório. Você não pode deixar de fazê-lo, de apresentá-lo, tá? Letícia, eu apresento quantos? O ideal é que você apresente um para cada parágrafo de desenvolvimento. Então, se você vai fazer, por exemplo, 2 parágrafos de desenvolvimento, o ideal é que dentro de cada parágrafo tenha pelo menos um. Eu posso, por exemplo, trabalhar um dado estatístico e depois trabalhar um exemplo? Claro que pode. Inclusive, nós sempre falamos que para comprovação, para validação de argumentos que são mais fracos, porque a exemplificação ela é um pouquinho mais fraca, né? Então, para exemplos, por exemplo, é ideal que você trabalhe pelo menos 2, tudo bem? Porque isso faz com que o seu texto fique mais forte, que a sua ideia, a sua argumentação fique mais concreta. Mas você é obrigado a apresentar? Sim, você é obrigado a apresentar. Por quê? Porque caso você não apresente o seu texto, ele fica mais expositivo. E se ele ficar mais expositivo, aí você vai perder nota lá na hora da correção. Tudo bem? Tranquilo? E aí é mais difícil, por exemplo, de correr atrás, por exemplo, de um recurso, mesmo que não seja classificatória a sua redação, você sabe que ela é eliminatória, que você precisa fazer pelo menos 70% dessa redação. Tranquilo? Além disso, é obrigatório colocar solução na conclusão? E eu sempre digo o seguinte, e os alunos normalmente perguntam isso também por causa do Enem. Você não é obrigado a colocar uma solução na conclusão. Quando que eu sou obrigada a colocar uma conclusão na solução? Quando, por exemplo, nós temos um tema que seja um problema. Por que que na redação do Enem nós somos obrigados a colocar uma solução? Porque todas as redações do Enem trabalham com uma problemática, tá? Então, se eu tenho um problema, é claro que eu tenho que resolver este problema, tá? Então, nestes casos, nós precisamos sim colocar uma conclusão.
uma conclusão, solução. Letícia, como que eu vou saber? É simples, é só você analisar. Se a banca vem falando, por exemplo, sobre a falta de segurança, sei lá, em movimentações via telefone, né? Via internet banking, por exemplo. Ter ali falta de segurança na hora da movimentação, isso é um problema? Isso é um problema, porque a gente está falando de segurança em relação a seus dados, a seu dinheiro. Isso é um problema, tá? Então, você pode colocar uma solução ali? Deve, tá bom? Agora, por exemplo, se a banca vem falando para você sobre a evolução dos meios de pagamento de contas, por exemplo, isso é um problema? A evolução? Não é um problema. Então, eu preciso agora dar uma solução para isso? Eu preciso fazer um parágrafo de conclusão em que eu apresente uma solução? Eu não preciso. Tá vendo a diferença? Então, eu só posso dizer para você se você deve colocar uma solução na conclusão se, né, o seu tema for apresentar uma problemática. Caso não apresente, não precise. Então, vamos lá. Se não apresenta um problema, Letícia, o que eu faço? Aquela conclusão padrão que você já conhece. Qual que é a conclusão padrão, que é a primeira que você aprende? Aquela que faz um apanhado de tudo que você disse no seu texto, que é como se fosse um resumo, sabe? Então, é ela que você faz. Perfeito? Tranquilo? E vamos lá. Na última prova do Banco do Brasil, nós tivemos 4 temas, tá? Quais foram? Efeitos negativos da pandemia no futuro da educação no Brasil. Tema 2, papel do cidadão no cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável. A influência da satisfação no trabalho sobre o desempenho do funcionário e diferentes interesses de empresas e clientes e os limites da privacidade digital. Então, veja o seguinte, veja que problemas, se a gente fosse pensar em conclusão, por exemplo, o tema 1, ele talvez pedisse pra gente uma conclusão ali, solução, né? Só que os outros temas, o papel do cidadão no cumprimento dos objetivos, a influência da satisfação no trabalho, esses não pedem. Então, tá vendo como que o tema, ele te direciona para o que ele quer? Então, seria basicamente isso aqui. Agora, para você que não entendeu, olhou aqui, viu 4 temas, professora, como assim nós tivemos 4 temas na última prova de 2021? Achou estranho, né? Pois é, a Sesgran Rio, que também foi a banca de 2021, do concurso do Banco do Brasil de 2021, trouxe, né, 4 temas diferentes para uma mesma prova. Então, ali para os tipos de prova, às vezes prova A, prova B, prova C, nós tínhamos ali temas diferentes, tá bem? A gente só ficou sabendo disso no dia da prova, nós não sabíamos disso até então, porque a banca nada disse anteriormente, não soltou nota, não colocou em edital. Isso é um problema? Não, né? Você faria o tema de redação da mesma forma. E os temas ali, ela tentou, obviamente, deixar tudo no mesmo nível de dificuldade, tá bem? Então, pode ser que isso aconteça novamente nesta prova de 2023? Pode ser que sim. A banca pode trazer um único tema ou ela pode, por exemplo, se valer deste estilo dela de apresentar 4 temas para uma mesma prova, tudo bem? O que eu faria neste caso para você que vai prestar o concurso do Banco do Brasil? E eu já trouxe essa informação, inclusive, no meu Instagram. Para você que vai prestar o concurso em 2023, se eu fosse você, tá? Eu treinaria estes 4 temas. Claro que a probabilidade deles caírem novamente é praticamente zero, né? Claro que a banca vai trabalhar com novos temas, mas para você já ir percebendo qual que é o estilo da banca para você treinar uma dissertação argumentativa, tudo bem? Além disso, eu já disse isso também, fiquem ligados no blog do Banco do Brasil, porque estes temas foram trabalhados lá. Então, todos os dias eu leria alguma coisa, alguma informação nova que o próprio banco venha trazendo, porque isso é importante. Nós estamos falando de um banco que produz diariamente informações em um blog. E é claro que para o concurso dele, ele vai se valer disso, tudo bem? Então, vamos lá. Esta aula foi uma aula bastante introdutória com algumas diquinhas e respostas de dúvidas, mas eu ainda vou trazer mais aulas para você, trazendo outras aulas de mais dicas e trazendo mais informações, é claro, e temas inéditos. Então, para você que quer saber mais,
Quer ficar inteirado de novidades em relação ao concurso do Banco do Brasil ou ainda receber temas inéditos para você? Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você ter acesso tanto ao meu Telegram como também ao meu Instagram. E lá eu sempre posto dicas e sempre posto temas inéditos para você que está se preparando, tudo bem? Bom, é isso. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, não deixa de curtir, compartilha o vídeo, comenta e se inscreva no meu canal. Beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.